Seja bem-vindo a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e aqui nesse canal eu falo sobre o diagnóstico psiquiátrico, sobre novidades no diagnóstico psiquiátrico, sobre o novo paradigma dos transtornos mentais, e eu estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre o diagnóstico diferencial em psiquiatria. Esse é um tema de extrema importância porque grande parte das dificuldades que a gente enfrenta na prática clínica como psiquiatra, como psicólogo, como qualquer profissional de saúde mental, é diferenciar um transtorno mental do outro, é diferenciar o transtorno bipolar da depressão que não é bipolar. A gente tem dificuldade de diferenciar os pacientes com personalidade borderline dos pacientes em transtorno bipolar e assim por diante. E eu vou mostrar aqui para vocês o jeito da gente pensar, como é que a gente deve refletir sobre o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais. Já no começo desse vídeo eu vou pedir aqui para você para seguir o canal, fazer um subscription, ativar o sininho porque eu posto vídeos aqui regularmente e obrigado pela audiência. Uma questão central do diagnóstico diferencial em psiquiatria é a gente partir de algumas características do nosso sistema diagnóstico atual, de como é que o nosso sistema, seja ele a CID-11, seja o DSM-5 edição revisada, como que essas organizações nosológicas, essa operacionalização do diagnóstico opera ao nosso favor ou de uma maneira a prejudicar, dificultar o nosso trabalho. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre essas características. E se a gente for olhar, estudar exatamente como funciona, como foi produzido o DSM, por exemplo, a gente vai encontrar que, sim, os transtornos mentais têm limites arbitrários entre si. Nós vamos descobrir que a confiabilidade de dois profissionais avaliando o mesmo paciente para chegar no mesmo diagnóstico, ela é insuficiente e existe uma tendência do uso dessa operacionalização desses critérios diagnósticos, todos nós conhecemos, como algo concreto, como se a gente devesse obedecer cada letra que está lá. Por exemplo, o episódio depressivo ele precisa ter 2 semanas de duração, como se 13 dias fosse magicamente diferente de 14 dias. E a gente sabe que isso não tem cabimento, esse é só um de inúmeros exemplos. E, ou seja, a gente tem aqui uma classificação que tem alguns desses defeitos. Esses defeitos aqui são importantes para nós enxergarmos um diagnóstico diferencial. Ou seja, a gente tem uma classificação aqui que tem uma série de defeitos que dificultam a nossa vida quando a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial. Outras questões aqui, isso claro que não se deve, não é um problema da classificação em si, mas é um problema até agora da nossa capacidade de produção de ciência, é que de fato não existem biomarcadores para o diagnóstico dos transtornos mentais. Não tem nenhum exame laboratorial, de neuroimagem, genético, que contribua para a gente fazer um diagnóstico de depressão, transtorno bipolar, de toque, de nenhum transtorno mental. De fato, o objetivo ali do DSM entre o DSM-4 e 5 foi que isso fosse obtido, mas infelizmente não chegamos a essa conclusão, muito possivelmente porque essas categorias são categorias problemáticas, com limites arbitrários entre si e que provavelmente não representam a estrutura real da psicopatologia, a organização real, empírica da psicopatologia. Mas esse é um tema para outro vídeo. Agora, quem olha lá o DSM, você pegar e começar a ler de fato o DSM, você vai perceber que o DSM ele descreve com uma precisão um pouco maior aquele paciente que é um paciente absolutamente típico. Aquele paciente está no centro ali do diagnóstico. Ele é o paciente exemplo do paciente com transtorno bipolar. Mas existe uma dificuldade maior de fazer uma descrição daquele paciente que é um paciente atípico e daquele paciente cuja apresentação clínica está nos limites, nas zonas cinzentas entre um diagnóstico e outro. Por exemplo, o paciente que está numa zona cinzenta entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista, ou o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar. Essa descrição, ela é uma descrição muito pobre no DSM. Veja, eu não estou dizendo que aquele paciente típico, aquele transtorno bipolar típico, aquela depressão típica, aquele paciente que ele é o exemplo máximo daquele diagnóstico. Já não estou dizendo que essa descrição ela é ampla. A gente sabe que na hora que foi necessário produzir os critérios diagnósticos, a maior parte dos fenômenos associados, por exemplo, à mania, eles foram
desconsiderados, eles foram tirados. Isso aconteceu para todos os diagnósticos, eles não foram citados, não existe uma descrição psicopatológica abrangente. Mas isso é pior ainda para o paciente atípico. Como é que a gente enxerga a desregulação emocional, que é mais característica de um paciente com transtorno bipolar em comparação com um paciente com personalidade borderline? O DSM se ocupa muito pouco disso. O que eu estou querendo dizer? Que o manual diagnóstico que nós temos, ele ajuda pouco a gente a fazer um diagnóstico diferencial. E lembra que eu falei que o diagnóstico diferencial é talvez a maior dificuldade clínica diagnóstica que a gente encontra. Ou seja, a gente pode ter uma facilidade de diagnosticar um paciente típico que tem uma apresentação, digamos, pura de um transtorno mental. Mas é bastante mais complicado. É essa a dificuldade prevalente que mais faz com que o nosso trabalho seja um trabalho difícil, nossos trabalhos clínicos, de fazer um diagnóstico em pacientes que são complexos, que têm múltiplas síndromes, que se teriam pelo DSM muitos diagnósticos e fazer uma diferenciação desses diagnósticos. Bom, eu te expliquei nessa primeira parte do vídeo, vamos passar para a segunda parte, por que o diagnóstico diferencial ele é difícil. Em parte porque a estrutura, a organização da psicopatologia que foi muito popularizada nos anos 80 e ainda é pelo DSM, por exemplo, ela não ajuda muito a gente nessa tarefa. Então a gente fica, de certa forma, meio sem ferramentas. Agora, é claro que o diagnóstico diferencial ele é extremamente importante. Existe uma tendência, às vezes, as pessoas tratarem desse tema como se isso não fosse uma coisa muito importante. E eu discordo completamente disso. O diagnóstico ele é fundamental. E isso é óbvio para alguns diagnósticos em que o tratamento muda dramaticamente, mas isso também é útil até na comunicação do diagnóstico para o nosso paciente, para que o nosso paciente possa receber essa informação e entender o que está acontecendo com ele. Em primeiro lugar, faz muita diferença descobrir se o paciente tem uma depressão, um transtorno depressivo maior, depressão unipolar, ou se ele tem um transtorno bipolar. Por óbvio, o tratamento farmacológico é dramaticamente diferente, mas também faz diferença, por exemplo, se o paciente tem um transtorno bipolar ou um transtorno de personalidade borderline, porque primeiro diagnóstico, transtorno bipolar, se é um tratamento predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente farmacológico, e o paciente com personalidade borderline deve receber um tratamento predominantemente psicoterápico, ainda que não exclusivamente psicoterápico. Agora, também é fundamental a terceira opção, que o paciente tenha os dois diagnósticos, porque comorbidade é mais a regra do que a exceção na psiquiatria, e muitos pacientes com personalidade borderline têm transtorno bipolar e vice-versa. Ou seja, temos uma série de exemplos que eu poderia dar aqui, já dei alguns para vocês, do porquê que o diagnóstico diferencial ele é fundamental para a prática, ele muda tudo. Uma questão interessante é quando eu estava na faculdade, eu fui começar a estudar psiquiatria ali no quarto ano, e eu comecei a ler os critérios diagnósticos, eu olhava assim, comparava os critérios diagnósticos de transtorno bipolar com personalidade borderline e falava, isso aí deram o DSM-4, como é que pode confundir uma coisa com a outra? São descrições tão diferentes entre si. Não só do exame de estado mental, mas tem diferenças muito grandes. Tanto da prestação clínica imediata, do curso longitudinal, enfim. Só que, o que isso significa? Isso significa que a descrição é para o caso típico, que está lá no centro, quase, de certa forma, um protótipo. O DSM não tem a intenção de ter um diagnóstico prototípico, mas, no fundo, ele pode acabar, a depender da maneira como as pessoas usam o critério diagnóstico, basicamente funcionar para protótipos. Aquele paciente que é o exemplo do paciente com personalidade borderline, aquele paciente que é um exemplo do paciente com transtorno bipolar. Por outro lado, a maior parte dos nossos pacientes não são exatamente dessa forma. Portanto, o critério diagnóstico ele tem que ser interpretado à luz de como os pacientes se apresentam para a gente. Como eu falei na primeira parte, o diagnóstico operacionalizado nos critérios diagnósticos, ele contribui muito e facilita muito a nossa vida nesse diagnóstico diferencial quando a gente encontra casos típicos, casos que são um exemplo de um paciente em mania, o exemplo de um paciente que tem uma personalidade borderline. Mas quando a gente encontra um quadro clínico mais complexo, com muitas síndromes, com muitos sintomas, com apresentações que não são exatamente típicas, os critérios diagnósticos, de certa forma, não ajudam a gente tanto. E nesses quadros clínicos, algo que chama muita atenção
é a quantidade de sintomas e a quantidade de sintomas que são inespecíficos. São sintomas que eles podem acontecer em diferentes transtornos mentais. Esses sintomas a gente precisa descrever. A gente vai ter que colocar essa descrição lá, porque a gente precisa ter uma avaliação abrangente dos nossos pacientes. Por exemplo, irritabilidade, insônia, enfim, são sintomas que podem acontecer em diferentes transtornos mentais. Mas acontece que não vão ser esses sintomas que vão ajudar a gente, digamos, definitivamente, de uma maneira precisa, com acurácia, com confiabilidade, com validade, fazer um diagnóstico diferencial. Veja que eu já disse que esses sintomas são importantes. É óbvio que é importante saber se um paciente tem insônia, se o paciente não tem insônia, como é essa insônia. Mas essa insônia, ela não vai ajudar a gente a diferenciar um transtorno mental do outro. Não vai ser isso que vai ajudar a gente a diferenciar um paciente com depressão de um paciente com transtorno bipolar, paciente com transtorno bipolar, paciente com personalidade borderline. Agora, nós vamos ter que buscar as manifestações específicas que separam um transtorno mental do outro transtorno mental. E por que que essas questões específicas são fundamentais? Porque é elas que oferecem a validação. São elas que oferecem para a gente o que é válido, que tem um significado, um impacto relevante no curso clínico desse paciente. Então, por exemplo, um indivíduo que tem episódios de mania, um indivíduo que tem episódios de hipomania, isso muda para a gente o diagnóstico. O que é relevante especificamente aqui? É nós, como clínicos, temos a capacidade técnica e de entrevista de captar se o paciente teve, no passado, episódios de mania, episódios de hipomania, mesmo que esses episódios não sejam absolutamente típicos. Isso tem um valor diagnóstico muito grande. E a gente olhar para o nosso paciente com personalidade borderline e a gente perceber retrospectivamente se ao longo do desenvolvimento desse indivíduo ele adquiriu um nível de funcionamento de personalidade com dificuldade na organização da identidade dele, se ele teve uma dificuldade ao longo do tempo de, nessa organização de identidade, aprender a regular as próprias emoções. Nós vamos olhar para esses marcadores que são muito mais do que simplesmente uma descrição de um critério diagnóstico. Nós vamos precisar aprender quais são esses marcadores específicos, esses transtornos mentais. Nós vamos precisar aprender métodos para obter essas informações. Nós vamos precisar aprender entrevista clínica, nós vamos precisar aprender psicopatologia para poder fazer isso. Infelizmente, o DSM não tem toda essa descrição. Talvez se fosse impossível, o manual ficaria gigantesco, mas é muito importante a gente ter em mente que a gente não pode confiar plenamente no DSM e também não pode confiar plenamente na CID-10. Eu falei que o DSM ele é incompleto, mas eu também falei no começo do vídeo que ele tem uma série de problemas porque ele não tem uma descrição empiricamente válida da psicopatologia. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, esse é o meu tema central, que a psicopatologia não é categorial como o DSM faz essa separação, colocando os diagnósticos em caixinhas separadas. A realidade empírica da psicopatologia é dimensional. E se a gente quiser fazer o diagnóstico diferencial de casos complexos, o diagnóstico diferencial de pacientes que têm mais de um diagnóstico, a gente vai precisar respeitar essa realidade empírica, ter na nossa avaliação, no nosso entendimento, na maneira como a gente mapeia o diagnóstico psiquiátrico, nós vamos precisar ter em mente que essa psicopatologia ela é dimensional e que ela surge no desenvolvimento. Então nós vamos precisar incorporar nesses métodos que eu expliquei de obtenção de informação, de entendimento da psicopatologia, essas duas características, que ela é dimensional e ela emerge no desenvolvimento das pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos ficar eternamente contando critérios diagnósticos para chegar a alguma conclusão que provavelmente não é confiável. Um outro colega chegaria a uma outra conclusão da maneira tão correta quanto a nossa, e nós chegaremos a uma conclusão de pouca validade, de pouco impacto prático na nossa condução do caso. O que a gente precisa é ter uma noção empiricamente válida da psicopatologia, que é dimensional e ela é originada no desenvolvimento do ser humano. Então a gente tem que aprender desenvolvimento, a gente tem que aprender a psicopatologia como ela é, e a gente precisa aprender métodos para obter essas informações do nosso paciente, que é uma entrevista clínica bem feita. E se você é profissional de saúde que está assistindo esse vídeo, eu tenho uma boa notícia para você. Eu e um amigo meu, Mauro Vitor Medeiros, nós somos psiquiatras. Nós vamos dar um curso sobre
o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais com essa perspectiva que eu mostrei aqui no vídeo, com essa perspectiva que eu tenho trazido para vocês aqui nesse canal do YouTube. Esse curso vai ser dia 27 de abril, é um curso de um dia inteiro, e se você quiser saber mais sobre essa perspectiva, como é que vai ser a organização desse curso, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, que você pode conhecer uma nova maneira mais válida, mais eficiente, com uma maior acurácia para realizar um diagnóstico diferencial bem feito, o que é fundamental para qualquer profissional que tem uma prática psiquiátrica, que tem uma prática como psicólogo, que atenda pessoas com transtornos mentais. Até a próxima, eu agradeço aqui a audiência.